grande, essa mesma galera já começa a questionar o trabalho do Dorival e fazer comparações até com o Renato Gaúcho. Porque estão lembrando o seguinte, com o Renato o Flamengo começou muito bem e depois travou e caiu. Estão dizendo que pode estar começando a acontecer a mesma coisa com o Dorival, Djalminha. Ô, João, essa hora tem que... muita calma nessa hora. O torcedor não pode ser passional a esse ponto. Porque o Dorival pegou o Flamengo no Brasileiro numa situação muito pior. O Flamengo estava lá embaixo. Ele conseguiu uma série de vitórias consecutivas, chegou a colocar o Flamengo na briga pelo título, que acredito que não está mais. Agora, realmente, as chances, na minha opinião, se acabaram. Mas, em um determinado momento, essa equipe voltou a brigar pelo título brasileiro e ela está em 2 finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, peraí, torcedor, eu sei que é Flamengo, todo mundo quer ganhar tudo, o Flamengo tem um elenco que pode sim conquistar todas as competições, mas até aí você contestar o trabalho do Dorival, eu acho uma injustiça muito grande. Acho que o trabalho está sendo muito bem feito. O jogo de ontem, um exemplo, né? O jogo de ontem. O Flamengo está desfalcado de Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro. Sem falar dos outros jogadores, 3 jogadores. E os que entram normalmente no lugar desses jogadores, Marinho e Cebolinha, também. Ou seja, jogou com uma garotada que tem futuro. Mas uma coisa é entrar um garoto, entrar outro garoto, outra coisa é entrar um monte de uma vez. Então, assim, torcedor, mais paciência, porque o trabalho está sendo excelente. Levou o Flamengo a 2 finais. Imagina se o Flamengo tivesse sido eliminado de qualquer uma das competições. Estariam falando, então, que o Dorival tinha que ser demitido. Então, muita calma, eu acho que o trabalho é excelente. O trabalho não é bom, não, eu acho que o trabalho é excelente. É lógico que, no final, o torcedor vai querer o título. Se não conquistar os títulos, vamos falar que o trabalho não foi bom. Mas, na minha opinião, você já levou o Flamengo à final de uma Libertadores e de uma Copa do Brasil. Lembrando que quando ele assumiu, o Flamengo estava jogando muito mal, não estava só perdendo jogos, jogando muito mal. E com esses mesmos jogadores, ele conseguiu dar um padrão e a equipe hoje joga muito bem. E a gente tem que lembrar, né, que os jogos que perdeu não foi com a equipe titular. Então, torcedor, muita calma nessa hora. E parabéns ao Fortaleza, que venceu o Flamengo no turno e no retorno. Venceu no Maracanã, quando não tinha vencido ainda no campeonato. E ontem, numa virada espetacular, uma revirada, né, no finalzinho do jogo, foi lá e venceu. Eu vou aproveitar aqui a presença do Fernando Praz, né, que foi um grande goleiro, porque muito se comenta hoje também sobre a situação do Santos, que é um goleiro que sempre foi muito elogiado por não soltar bolas, né? E nos 2 últimos jogos, contra Fluminense e Fortaleza, ele acabou soltando ali bolas que geraram situações de gol. Qual é a sua avaliação aí dessa situação, Fernando Praz? Você é o mais indicado aqui para falar sobre o tema. Olha o Santos olhando aí, olha o Santos lá, Praz, olha lá. Então, ô João, eu estava aqui, fora da câmera, até trocando gestual com o Pascoal, né? Eu acho que a gente pode usar o exemplo do Santos com o exemplo do Diniz. O jogo do Diniz todo mundo elogia, porque é um jogo vistoso, é um jogo que de personalidade, que ele arrisca, né? E todo mundo bate palma. Mas quando erra, todo mundo aponta o dedo, né? E aí vem aquela discussão. Tem que fazer a gestão de risco. Não dá para se analisar um lance, né? Que o Santos errou ali um lance. O time do Diniz vai tomar um gol saindo jogando de uma forma arriscada. Tu não pode analisar um lance isolado. Tu tem que ver quantas vezes ele fez isso, quantas vezes foi benéfico e quantas ele errou. Porque o Diniz jogando desse jeito, provavelmente ele já construiu muitos gols a partir disso. Que se ele tivesse dado chutão, não teria. E quantos gols ele tomou? Se essa conta estiver pendendo para o lado negativo, tu tem que rever os conceitos. O Santos é a mesma coisa. O Santos, nos últimos jogos, aí, se notabilizou por segurar, não dar rebote. Né? Então, várias bolas dessas que ele segurou firme, se ele tivesse palma, podia dar de escanteio, podia dar um rebote, sair do gol, mas não deu. Mas poderia ter dado. E aí, em um lance que ele solta, tentando fazer a mesma coisa que ele vem fazendo e que vem dando certo, ele toma um gol. Só que assim, na gestão de risco, ele está com um saldo superavitário, porque
é que assim, a gente vai sempre falar em cima de uma coisa que não aconteceu. Ele não soltou, ele não gerou escanteio, ele não soltou, ele não tomou gol, não deu rebote. Então, assim, se ele começar, óbvio, a essa balança pender para o lado negativo, a gente pode até querer questionar. Mas da maneira como está, não tem nem o que falar. Vai errar. Agora, imagina só se toda bola ele espalmasse. Não ia tomar esse gol. Talvez. Mas, de repente, tomaria muitos outros. Então, cara, eu, assim, como goleiro, eu nem esquento a cabeça com isso aí. Perfeito. Fala, Pascoal. Não, só uma coisa. O futebol é um negócio muito legal. Sim, muito legal. Se o Flamengo tivesse vencido a partida, o Fernando Miguel estaria crucificado. Você viu o gol que o Flamengo... Ele falhou também. Você viu o gol? Né? O gol Para mim, o erro do Fernando Miguel é um erro muito maior que o do Santos. Porque o do Santos, ele errou fazendo uma coisa que ele faz seguidamente, que ele acerta 95% das vezes. O Fernando, ele fez uma leitura errada do lance. Aquele movimento do Fernando se faz, mas numa bola mais próxima, que não tem tempo dela subir. Porque tu faz o quê? Tu faz... Não é como se fosse um X, mas tu ajoelha para fechar o ângulo, para praticamente tu ocupar toda a diagonal e a bola realmente bate em ti. Ali estava muito longe para ele tomar essa atitude. Ele tomou essa atitude assim, de uma forma precipitada, né? Aí era para ficar em pé. Se o Gabigol desse mais um tapa, chegasse mais próximo, tudo bem, porque daí não teria tanto tempo da bola fazer qualquer trajetória para fugir do raio de ação dele. Você vê como é que é o futebol, né? É incrível. Que acabou sobrando para o Santos, que eu continuo achando um baita goleiro. Goleiraço. O Santos, para mim, continua sendo titular do Flamengo. Sim, e acho que há uma certa precipitação de uma parte da torcida do Flamengo achar que o Santos já não é o goleiro que eles imaginavam. Tá errado. O Santos continua sendo o melhor goleiro que o Flamengo tem. E um dos melhores que poderia ter também, porque... Mesmo, um dos melhores em atividade no futebol brasileiro. Eu acho que o Santos hoje, na seleção brasileira, é o quarto goleiro. É o quarto goleiro, ali atrás dos três estão hoje lá, né? Então, ele é um dos melhores do Brasil em atividade. Tomar um gol, tomar outro, faz parte do futebol, faz parte do goleiro. Não vejo a necessidade de ficar se cobrando tanto. Agora... Pascoal... Fala, Djalminha. Pascoal, é mais ou menos assim. Se a gente... o Praz sabe muito bem. A gente, jogador, tá no campo. O meu goleiro leva aquele gol que o goleiro do Fortaleza levou. Eu falo assim, não pode levar esse gol, pô, não tem como. O Santos é o meu goleiro, leva esse gol, eu vou falar assim, pô, ele sempre faz isso e ele sempre segura a bola. Deu azar, né? Falhou. Assim, não foi uma falha grave como a do goleiro do Fortaleza. Mas ele faz sempre. E ele foi abafar a bola e a bola pegou no corpo dele. Que ele sempre dá aquela abafada, a bola aqui que ele segura depois. Se ele não consegue encaixar. E aí aconteceu o erro. E como jogador, você vai falar isso. Pô, não pode tomar esse gol, Fernando Miguel. Não pode dali se abaixar. E no caso do Santos, você vai falar assim, pô, ele sempre faz isso, sempre segura. Não segurou hoje, valeu, falhou, mas vamos lá. É isso. Quer ver? Mas mesmo assim... Tem crédito. Eu imagino o papo que o treinador e o goleiro tenha tido com os dois. Isso. Do Santos. Santos, ok. De 10, tu errou uma, beleza, faz parte, mas tu faz isso bem. Na próxima bola, tu vai fazer de novo isso. Isso de tentar segurar, né? Com o Fernando Miguel, a conversa do treinador e goleiro deve ter sido diferente. Fernando Miguel... na próxima, a tua abordagem tem que ser diferente. Quer dizer, aí já mostra, né, que um foi um erro assim, mais grave e o outro foi um erro fino de ajuste ali. Agora, as críticas não estão só em cima do Santos, não, viu? Muitas críticas ao Dorival, como falamos aqui, muitas críticas ao rendimento da equipe, por exemplo, muitos destacando que a defesa, que parecia estar arrumada, voltou a cometer falhas ali, erros coletivos de posicionamento. Então eu percebo, e eu perguntei para vocês do viés de alta do Corinthians, que a torcida do Flamengo está preocupada porque percebe que o time, há 13 dias do primeiro jogo com o Corinthians, está num viés de baixa. O rendimento caiu. A torcida está certa, Pascoal? Não, aí o Djalminha, na abordagem dele no início da manifestação a respeito do Flamengo, é perfeita. Você vai cobrar de um time que não jogou. Esses últimos jogos, o time do Flamengo, o completinho, o malvadão... Contra o Fluminense foi o time completo. O malvadão. Foi completo, Então, bota na conta do malvadão um resultado negativo. Dos outros, bota na conta do malvadinho. Sim.
Entendeu? Então, não dá pra você cobrar tudo de uma vez. Mas não tem um grande elenco? Mas aí, o melhor elenco da América do Sul? Senhor. Tem um rapaz aqui que outro dia fez 4 times com o time do Flamengo. Mas não tem. Tem um senhor aqui que fez 4 times com o time do Flamengo. Pascoal? Eu vou pra grupo com essa resenha. Ei, Pascoal, mas não tem, Pascoal? Mas não tem, Pascoal? Gente, ontem, presta atenção. Mas aí é que tá, Pascoal. Ontem, Esse ponto que você está tocando, faltando. este ponto que você está tocando, é o que leva a torcida a ficar preocupada e fazer críticas. Bom. Torcedor, porque deixa eu explicar o elenco do Flamengo, reconhecidamente, é o elenco com mais opções do futebol da América do Sul. Sim. Grande parte da arrancada do Flamengo no Campeonato Brasileiro foi com o time considerado reserva, não o time das Copas. Só para a seleção, depois que foram mesclando em alguns jogos, e aí na reta final, quando entraram aí já as decisões definidas, o Flamengo usou a sua equipe principal no Campeonato Brasileiro. Só para a seleção, mas este elenco... Para a seleção, quantos foram, meu senhor? Ontem, o Flamengo tinha 8 titulares em campo. Não, da seleção, para a seleção, 2 para o Chile. Sim. Reservas. João, reservas. Não adianta a gente contar isso. Eu tenho que contar o seguinte. Ontem, os titulares... Quantos titulares estiveram falta? 8 em campo, jogaram. O debochado jogou? Quem não jogou ontem de titular do Flamengo? Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro. Então, tirando esses peso? 3... Não, pera um pouquinho. Tem peso. Tem peso perder esses 3? Mas jogaram de titulares ontem Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes e Gabigol. 8 titulares do Flamengo estavam em campo. Perfeito, 8 titulares estavam em campo. Ou seja, era um malvadão com alguns garotos. Era um malvadinho. O João... Malvadinho com 8 titulares? Malvadinho, porque não era o titular. O titular é o malvadão. Se você botar Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, tudo junto... Mas quem são os substitutos desses 3? Estavam fora. Pois os substitutos estavam ausentes, é verdade. Marinho fora, Cebolinha fora, Vidal fora. Então, meu senhor, aí é que eu explico. Mas o elenco não é muito bom? Mas quando você perde tanta gente ao mesmo tempo... Ontem, os 4 que entram frequentemente... Os 4 que entram frequentemente no banco, não estavam. Mas no banco estavam Diego Ribas... Ayrton Lucas, Pablo, Fabrício Bruno. Mesmo assim, ainda tinha uma equipe forte. Desculpa, Fernando. Quantos desses resolvem jogo? Quantos resolvem jogo? Desses aí que você citou? Nenhum, porque é zagueiro ou é volante. Quem resolve jogo não estava. Quem resolve jogo? É Debochado, é Everton Ribeiro, é Pedro, é Vidal, é Cebolinha, é Marinho, é Tipulino. Esses caras resolvem. Pode encurtar essa lista aí. E tem um detalhe. Você está esticando muito. Não, eu tô falando assim que esses caras não jogam. Você já pode parar nos 2 primeiros que tá bom. Então... mas tudo bem. Mas tem um detalhe, né? O time do Fortaleza é um bom time. Ele tá no momento ruim porque acho que ele quase virou o primeiro turno com 12 pontos, né? Tava muito... E aliás fez boas contratações. Por causa das 3 contratações. Eu joguei no Ceará há 1 ano e pouco. Então, assim... É a melhor campanha do segundo turno, se eu não me engano. O Ceará e o Fortaleza sofreram no começo do campeonato por causa disso. O Ceará classificou para o Sul-Americano e fez uma campanha 100% na fase classificatória. Sim. E foi até enfrentar o São Paulo. O Fortaleza também passou de fase na Libertadores. E isso, para eles que estão lá e que assim, estão disputando esses torneios pela primeira e segunda vez, pela logística, pela... posição geográfica é difícil. E eles sentiram isso muito no começo. Então, por isso que o Fortaleza e o Ceará estão na parte de baixo lá. Mas o Fortaleza tem um bom time. Tá? Gente, assim, não pode esquecer que o Flamengo jogou contra uma equipe que ano passado acho que terminou na 4ª colocação e se reforçou para esse ano, né? Foi direto para a fase de grupos, então, se reforçou bem, fez boas contratações. É difícil jogar lá. E assim, o campo também não ajuda. Não ajuda nada. Não ajuda nada. Também... Agora, dizem, e eu concordo com quem fala isso. A última grande atuação do Flamengo, aquela atuação que todos falaram assim, puxa vida, hein? Que jogo. Foi contra o Vélez na Argentina 4-0. De lá para cá, o Flamengo venceu muitos jogos, até decisivos, mas nós comentamos aqui o seguinte, olha, o Flamengo não jogou tão bem contra o São Paulo, mas a qualidade acabou definindo o jogo, até mesmo no jogo de volta contra o Corinthians... O que eu quero saber de você é o seguinte, Djalminha, a torcida tem motivo para ficar preocupado porque tem um baita elenco, mas que não vem jogando tão bem assim com muitas peças, ou são as ausências mesmo que estão pesando nesse momento do Flamengo perto de uma decisão aí?
Não, na minha maneira de ver, o torcedor não tem que estar preocupado com nada, porque nos jogos cruciais, os jogos mais difíceis, os jogos que você perdeu, você pode ser eliminado. O Flamengo foi lá e aniquilou. O jogo que você citou aí do São Paulo, já tinha vindo de uma vitória fora de casa de 3-1. O jogo em casa contra o Vélez, tinha vindo de uma vitória de 4-0. O jogo contra o Corinthians, tinha vindo de uma vitória fora de casa. Então são jogos que você vai administrando, não precisa de dar o 100% nesses jogos, principalmente se tratando de Brasil, que tem um calendário que tem jogo em cima de jogo. Então, assim, o torcedor não tem que estar preocupado. E deixar bem claro que esse malvadão que a gente fala é um malvadão completo. Você tira Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro, não é malvadão. Aí o Flamengo não é malvadão. Tem um elenco excelente? Tem. Você perder determinados jogadores é uma coisa. Você perde o Felipe Luiz, entra o Pablo, entra o Ayrton Lucas, beleza. O zagueiro não joga, qualquer um dos dois, entra o Pablo, ok. Você perde um João Gomes, o volante, que é outro, Thiago Maia, você entra o Vidal, ok. Agora você perde Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro, não tem substitutos do mesmo nível, à altura desses. Então é diferente quando você fala, tinha 8 titulares, mas quem eram os 3 que estavam de fora? Então, assim, eu acho que o torcedor não tem que estar preocupado, porque esse time do Flamengo, titular, completo, quando ele foi solicitado, esse jogo contra o Atlético Mineiro, jogo no Maracanã, jogo importantíssimo para a classificação do Flamengo, foi lá e matou o Atlético. Então, esse time, quando foi solicitado, ele não decepcionou em nenhum momento nas mãos do Dorival. Né? Com esse esquema daqueles 4 no meio de campo, Gabigol e Pedro na frente, esse time até agora não decepcionou em nada. Então, assim, eu sei que o torcedor é muito exigente, quer sempre ganhar tudo, mas eu não vejo motivo nenhum de preocupação em relação a essa equipe quando ela está completa e ela vai para o jogo. Palmeiras muito na frente. Sim. A diferença já ficou muito longa. 15 pontos, né? Muito larga. Para um time tão bom, para um time tão respeitado como é o Flamengo. Sim. Quando você olha a diferença, aí o torcedor tem razão. Aí eu dou razão para o torcedor. A diferença é muito grande. Entendi. Muito grande. Se você tivesse a diferença do Flamengo com 9 pontos, 7 pontos, 8 pontos do Palmeiras, a torcida não ia estar tão assim. Mas é que já a distância ficou muito grande. E isso não pode botar na conta do Dorival, né? Isso está na conta do Paulo Souza. Porque o Dorival pegou o Flamengo, estava em 13º. Pois porque a distância do Flamengo pro Palmeiras, quando o Dorival pegou, era muito maior do que agora, né? Claro que agora é uma distância grande, mas tem muito da herança do Paulo Souza, do mau início de competição do Flamengo, né? Ficou muito para baixo. E vale lembrar que a arrancada do Flamengo no campeonato foi quando o Dorival chamou a equipe considerada alternativa para fazer os jogos e colocou o principal nas Copas, né? Veja aí, tropeço ou irregularidade? Flamengo desde a estreia do técnico Dorival Júnior. 30 jogos, tropeço. 20 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Não tem como brigar. Aproveitamento de 71,1%. Gols marcados 59, uma média de quase 2 por partida. Gols sofridos 22, uma média de 0,73. São 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Fluminense e Fortaleza. E nós temos o Dorival aí para falar, não é isso? Vamos trazendo então Dorival Júnior. Ei, futebol, emoção, paixão. Uma hora tá lá em cima, só elogios. Uma hora vem críticas. Isso é futebol, time de massa, torcida do Flamengo, que é a maior do Brasil, dá nisso. Fala, Dorival. Primeiro, até os 50 minutos do segundo tempo, nós estávamos dentro dos 3 campeonatos. Não é um motivo para se pensar dessa maneira e se colocar dessa maneira. Primeiro, nós estamos disputando todas as competições e a equipe vinha jogando muito bem. Vinha se superando pela falta de alguns atletas, mas vinha encontrando caminhos, vinha mandando na partida até aquele momento, com uma posse de bola interessante, que fazia com que rodássemos a equipe adversária a todo instante, infiltrássemos de um lado, do outro. Então, não tem motivos assim para falarmos,
o torcedor está apreensivo em razão disso. Não, nós tomamos uma virada por jogadas pontuais. Não foi um desleixo coletivo. Eu acho que é bom que se coloque dessa forma. Acabaram acontecendo, sim. E o torcedor pode acreditar que coisas boas vão acontecer. A resenha tá boa aqui. Qual é a resenha? Fala aí, Fernando. Vamos botar a galera na resenha aqui. Ele estava aqui que ele não ia discutir com o número. A primeira coisa que ele falou que ele não ia discutir com o número. Não, é porque é o seguinte, o que nós estamos conversando aqui, eu, o Fernando Pascoal e o Djalminha também está no papo, é que muitos falam o seguinte, está muito parecido com o momento de Renato Gaúcho. Renato chegou também no meio do ano, assim como o Dorival. O início do Renato, se eu não estou enganado, até hoje, é o melhor aproveitamento de um treinador na história do Flamengo. Mas aí chegou num determinado momento, e coincidentemente também numa data FIFA, que o Flamengo do Renato deu uma travada, começou a cair de rendimento no Campeonato Brasileiro, e mais à frente não chegou nem à final da Copa do Brasil, foi eliminado na semifinal para o Atlético Paranaense e perdeu a decisão da Libertadores para o Palmeiras. Mas perdeu o debochado naquela volta na seleção. Perdeu. Ele só voltou na final com o Palmeiras, é verdade. Perdeu a Arrascaeta. É verdade. E aí, gente, o Djalminha acabou de falar. E o Djalminha jogou, ele pode falar com muito mais propriedade do que eu, ou com toda a propriedade, porque ele jogou nessa função do armador. O cara jogou mais com o Arrascaeta, então ele pode falar mesmo. Fala aí, Djalma. Então, não tem jogador igual. Como é que você vai arrumar um Djalminha para jogar? Onde é que tem outro Djalminha? Onde é que tem outro Arrascaeta? É difícil. É difícil de achar. Onde é que tem um Pedro? Pedro, hein? Que jogador. Mas você se lembra, Pascoal? Praz também se lembra, o Djalminha também. O início do Renato, se eu não estou enganado... Não, o início foi espetacular, só goleadas. Em 18 jogos, foram 8 goleadas, inclusive goleadas em Libertadores da América, melhor da história do Flamengo. E aí, de repente, deu uma travada e tal. Ô, João... Tem alguma coisa a ver? Faz sentido isso, Djalminha? Uma coisa que eu coloquei anteriormente é que o torcedor ele não precisa de estar preocupado em relação a atuações dessa equipe. Quando ela foi requisitada, ela jogou bem, ela deu conta do recado. Isso não estou aqui dizendo e não credencia que o Flamengo vai ganhar do Atlético Paranaense na final da Libertadores e vai ganhar do Corinthians a final da Copa do Brasil. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A equipe, quando ela foi solicitada, ela jogou bem. Mas é uma final. Um jogo pode acontecer. Esse time titular jogou contra o Fluminense. Pegou uma grande equipe. Perdeu. O Flamengo não é imbatível, não é invencível. Mas jogou bem, não jogou mal contra o Fluminense. Na minha opinião, jogou melhor que o Fluminense. Mas não conseguiu a vitória. Acontece. Agora, uma coisa é você garantir que vai ser campeão. Outra coisa é você temer que essa equipe está caindo de produção. Na minha opinião, ela não está caindo de produção. Outra coisa é cravar aqui que vai ser campeão das duas competições que está na final. Perfeito. Prazer, a sua opinião sobre o temor dos rubro-negros. Desse momento que... Afinal, o Flamengo está entrando no mês de outubro, em que ele tem a decisão da Copa do Brasil e a decisão da Libertadores da América. É o grande momento da temporada para o Flamengo. Assim, eu vou na linha do Djalminha. Eu acho que é muito mais uma preocupação passional, emocional do torcedor, né? O coração do torcedor falando, porque às vezes o teu time está 30 pontos na frente e dizem, vai ser campeão. Tu fala, não, calma que não vai, não vamos cantar a vitória antes da hora. Porque, quem já falou, na hora que o time precisou, ele mostrou. Mas o Campeonato Brasileiro, assim... não estou dizendo que é certo ou que está acontecendo isso, mas para o ser humano é normal. Tu olhar o outro time, tantos pontos na frente, saber que não tem mais chance de título, que tu tem dois títulos importantíssimos. E é o Palmeiras que está na frente, não é qualquer um. Assim, vamos ser sinceros. O Fluminense, o Inter sonham com o título. O Flamengo não tem como chegar no Palmeiras. Não tem como. Faltam 9 rodadas, 27 pontos. Tem que tirar 15, 16 pontos. Não tem como. Matematicamente tem. Futebol é uma caixinha de surpresas. Mas não tem como. Tem que tirar quase 60% de pontos de vantagem dos que faltam para jogar. Então tem que ser 100% e o Palmeiras tem um aproveitamento que ele não teve até nem perto hoje na competição. Então, tu acaba inconscientemente, não é tirando o pé,
mas direcionando o foco um pouquinho mais para as duas competições, porque não são competições pequenas, são duas competições grandes. Sim. Então, o subconsciente trabalha também. Eu acho que isso explica um pouco, de repente, perguntou ali, irregularidade ou tropeço, né? Tropeço. Porque a regularidade tem 71% de aproveitamento. É tropeço. Então, leva em conta também, não é fácil jogar em Fortaleza, a distância, o clima, o campo, o time, o adversário também que importa. Então, eu como analista, assim, não ficaria preocupado. Óbvio que ficaria atento, mas não preocupado. O Lugano ontem falou algo muito parecido com o que você disse aqui, Praz, em relação... Nós comentávamos ontem sobre o momento do Atlético Paranaense, né? Que não fez um bom jogo contra o Santos, que não vem se apresentando bem nos últimos jogos. E o Lugano falava exatamente isso. É impossível o time não estar já pensando lá na final da Libertadores da América. O Filipão falou isso. 29. Exato. O Filipão acabou falando isso, que acaba subindo para a cabeça a decisão da Libertadores da América. Mas não pode, mas é ser humano, não é robô que tu programa. É incontrolável isso, né? O fator decisão de você entrar em campo e decidir uma partida, decidir a Libertadores da América, entendendo todo o componente que envolve isso. Por exemplo, você tem o sonho do presidente do Atlético, dizendo que até 2025 ele quer ser campeão do mundo. E aí tem uma grande chance de ser campeão da Libertadores da América. Eu acho uma grande chance, porque eu acho que 50-50. Porque é um jogo só. Exato. É um jogo só. A gente não sabe o que vai acontecer em partida única. Então, vale para o Flamengo, como também vale para o Atlético Paranaense. Por isso que eu não fico preocupado com essas situações, porque quando eles entrarem em campo, João... Sim. Aí eu vou falar pra você. É aquele negócio do chão tremer e a arquibancada balançar. E aí quando o chão treme, o jogador... Pergunta pro Praz. Quando o chão treme... Às vezes não é o chão que tá tremendo, né? Às vezes é peça, hein? Quando o chão treme... É por dentro mesmo, né? O cara sabe o que tá acontecendo. E é verdade. E assim, claro que o torcedor gostaria que o Flamengo estivesse melhor no Campeonato Brasileiro, mas pare para pensar. O Flamengo está na final da Copa do Brasil e está onde todos gostariam de estar, em Guayaquil, na final da Libertadores, no jogo mais importante do continente. Então, é isso, né? Vamos seguir aqui o caminho e daqui a pouco, olha ali, ó, um grande convidado ao vivo aqui com a gente. Piquerez já está conosco e vai falar com a gente na sequência. Ontem ele participou da grande vitória do Palmeiras diante do Galo lá no Mineirão. Vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos. É isso, Fabrício da Fiel, com o nosso Piquerez já engatilhado, jogador de seleção uruguaia, bicampeão da Libertadores com o Verdão. Ele vai conversar com a gente já aqui no nosso clube. Vale a pena ficar conosco, hein?